Olha, sobre essa partida de domingo, o Náutico tem alguns problemas em relação ao departamento médico, e isso tem dado dor de cabeça a Hélio Guilherme dos Anjos. O Náutico não vai poder contar mais uma vez com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio já não joga desde o fim do mês passado. Ao todo já vai ser mais um mês sem Paulo Sérgio. Em meio às dificuldades enfrentadas pelo Náutico no setor ofensivo, uma boa notícia surgiu diretamente das categorias de base. Com a escassez de opções para a posição de centroavante, provocada por suspensões e lesões, a comissão técnica precisou recorrer a um jovem talento formado no clube. E a resposta não poderia ter sido mais animadora. Na derrota por 4-3 para o Vila Nova, em Goiânia, o atacante Luiz Cláudio fez sua estreia como profissional do Timbu e mostrou personalidade logo em seus primeiros minutos com a camisa alvirrubra. O jovem de apenas 21 anos marcou o terceiro gol da equipe e deixou uma boa impressão, mesmo em uma noite de resultado negativo. A atuação aumentou a expectativa da torcida em torno do atacante, que chegou aos aflitos na temporada passada após se destacar pelo time sub-20 do Sergipe. Desde então, Luiz Cláudio vem construindo seu espaço na base alvirrubra. Somente em 2025, o centroavante disputou 16 partidas pelas categorias de base do Náutico e marcou 8 gols, desempenho que o colocou como artilheiro do Campeonato Pernambucano Sub-20 e chamou a atenção dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. A trajetória do jovem, porém, teve um obstáculo importante no início da temporada. Luiz Cláudio sofreu uma lesão logo na estreia do Timbu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que atrasou sua evolução dentro do clube. Após a recuperação, passou a integrar o elenco principal e já vinha sendo relacionado para algumas partidas da Série B antes de finalmente receber sua oportunidade em campo. Agora, depois de balançar as redes em sua estreia, o atacante espera conquistar cada vez mais espaço no grupo principal. Em sua primeira entrevista concedida como jogador profissional do Náutico, Luiz Cláudio comemorou a oportunidade recebida, destacou a felicidade por marcar logo no primeiro jogo e afirmou que seguirá trabalhando para conquistar a confiança da comissão técnica e buscar uma vaga entre os titulares da equipe. A seguir, você confere as falas do atacante. Mas antes, quero te pedir que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentário e compartilhe o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Boa tarde, Luiz, tudo certo? Nessa sua estreia, você já estreou com gol, foi elogiado pelo Hélio dos Anjos, e eu queria saber se tu tem alguma meta pessoal com o Náutico para além do acesso. Cara, a minha meta é ajudar o clube, é ajudar entrando nos jogos e continuar fazendo gols, com certeza. Então é isso que eu almejo no momento. Ô Luiz, e fala um pouco mais das tuas características, né? Você é um centroavante, chega no momento em que o Náutico está com o Paulo Sérgio lesionado, o pessoal pedindo muito por alguém nessa posição. Fala mais dessa tua característica pessoal de jogador. E como é para um centroavante já entrar fazendo um gol, né? O 9 quer fazer gol sempre. Não, com certeza. Acho que pra gente que joga como centroavante, nós vivemos de gol, né? E graças a Deus, na minha estreia na Série B, eu pude ajudar o Náutico com gol. Infelizmente, não veio a vitória, mas é muito gratificante viver esse momento. Ainda mais no clube que eu cheguei há pouco tempo, mas aprendi a gostar bastante. Luiz, já falando nessa questão de estátuas, características, e há uma disputa natural por essa posição. A gente tem o Paulo Sérgio hoje que não vem sendo relacionado, se cuidando ainda de uma lesão. O Derek que já voltou a estar disponível, mas como tu enxerga essa disputa natural que vai ter pela posição? Uma disputa sadia, cada um buscando seu espaço. Respeito muito o Derek, Paulo Sérgio, são atletas que, independente de disputar a vaga comigo, me ajudam bastante, me dão conselhos, além de por eu ser novo também. E isso aí é questão do treinador, de Hélio, Guilherme, eles que fazem a escolha, e eu tô aqui para trabalhar, e o que eu puder ajudar na equipe eu vou fazer dentro de campo. Me chama a atenção essa tua fala porque demonstra muita personalidade, né? Ser um jogador jovem, mas já chegar assim, falando em disputar posição. O que é que você projeta dentro do Náutico? Eu queria que tu contasse um pouco mais da tua trajetória até aqui no clube, né? Como foi que você foi ganhando esses espaços? E agora que está integrado ao profissional, quando você olha para frente, é ser titular mesmo, é brigar por posição, por espaço. O que é que tu almeja dentro do Náutico? Sim, eu cheguei há um ano aqui no Náutico, no Sub-20. Disputei a Copa Pernambuco, o Pernambucano. Graças a Deus a gente foi campeão estadual Sub-20. Fui artilheiro do campeonato. Sofri uma lesão na Copinha esse ano.
na minha estreia com 3 minutos de jogo. E aí passei 3 meses lesionado, me tratando. E aí voltei a treinar, ganhei a confiança do professor nos treinos, me deixou no grupo, me deu oportunidade. E é isso, claro, o objetivo é buscar meu espaço sempre. Se a gente, nesse mundo do futebol, não buscar o melhor, não buscar ser titular, não buscar querer jogar, a gente tá no lugar errado. E é isso que eu almejo. Claro, respeitando o processo, respeitando as escolhas do treinador, respeitando tudo que eu tenho que respeitar no meio do futebol. E é isso. Ô Luiz, agora falando sobre dias antes dessa partida com o Vila, como estava a tua expectativa para esse jogo, visando que tu tinha claras oportunidades de já entrar como titular? Porque não se havia disponível o Paulo Sérgio, também não se havia disponível o Derek. Como estava o Luiz antes do jogo, pensando nessa probabilidade de já estrear como titular com a camisa do Náutico? Estava preparando mentalmente, trabalhando como sempre trabalhei. Recebi muita ajuda dos atletas, do Vinícius, Auremir, Vitor Andrade, os caras, Matheus Ribeiro. Os caras estavam me ajudando, estavam chegando, me aconselhando, falando para abraçar a oportunidade que eu poderia receber do professor. E graças a Deus recebi e pude abraçar fazendo gol. Só para fechar, já integrado ao elenco agora, você já sofre a pressão que todo mundo está sofrendo. É a pior fase do Náutico no Campeonato Brasileiro, o maior número de jogos sem conseguir uma vitória. E como é que tem sido isso no dia a dia, o trabalho de vocês, o que é que o Hélio e o Guilherme têm falado com vocês sobre essa pressão que acaba acontecendo do Náutico tentar voltar a vencer o quanto antes? A pressão é normal, isso é futebol. A gente está trabalhando, a gente sabe do momento que a gente está vivendo, mas tudo é questão de trabalho, tudo é questão de evolução, dia a dia. Nós temos um jogo agora no domingo contra o Goiás e não vai mudar nada. Vamos trabalhar e buscar o resultado. Se por um lado o jovem atacante vive um momento de afirmação, por outro o experiente Paulo Sérgio segue afastado dos gramados. O camisa 9 está fora de combate há cerca de 1 mês em razão de uma lesão muscular de grau 2 na coxa. E, segundo informações atualizadas pelo repórter Raulney Alves, da Rádio Jornal do Comércio, o departamento médico do Náutico tem adotado bastante cautela na recuperação do atacante. A principal preocupação dos profissionais do clube é evitar que Paulo Sérgio retorne antes do momento ideal. A avaliação é de que uma reincidência da lesão poderia afastá-lo dos gramados por um período ainda maior, comprometendo sua participação na sequência da Série B. Confira agora a sonora do repórter trazendo todos os detalhes sobre a situação do atacante. Olha, sobre essa partida de domingo, o Náutico tem alguns problemas em relação ao departamento médico, e isso tem dado dor de cabeça a Hélio e Guilherme dos Anjos. O Náutico não vai poder contar mais uma vez com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio já não joga desde o fim do mês passado. Ao todo já vai ser mais 1 mês sem Paulo Sérgio. Atleta que tem sofrido com lesões com frequência. Embora tenha feito um bom campeonato pernambucano, já fez 9 gols só nessa temporada, mas ainda está em tratamento de uma lesão grau 2 na coxa. É um problema mais sério. E até atualizando para a torcida, para quem está nos acompanhando, a situação de Paulo Sérgio, ela é a seguinte: essa lesão está sendo tratada de forma muito cautelosa pelo pessoal do departamento médico, justamente pela reincidência de lesões que Paulo Sérgio tem tido. O pessoal não quer correr nenhum risco de pular etapas, de colocar ele em campo antes do momento correto, porque tem preocupado bastante, né? Um jogador tão importante, mas que não está sendo utilizado. De lesões que não para, né, cara? Ele está levando muito azar. O ano passado já foi difícil para ele, né? No ano passado todo ele só fez 17 jogos. Tem um jogador da qualidade de Paulo Sérgio, mas quando chega nessa fase, amigo, com a idade já um pouco avançada e com sequência de lesões, é difícil para o jogador continuar se recuperando. Ele demora muito para se recuperar de uma lesão, porque tudo isso contribui, né? Tudo isso contribui e termina prejudicando o jogador. E prejudicando o jogador, evidentemente, prejudica o clube pelo longo tempo de inatividade que ele passa. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o assunto que mais movimenta os bastidores dos aflitos: o mercado da bola. Segundo informações dos jornalistas Cláuber Santana e Lucas Holanda do Globo Esporte, o retorno do meia Jean Carlos ao Náutico está cada vez mais próximo de acontecer. Após acertar sua saída definitiva da Chapecoense e ficar livre no mercado, o meia caminha para reencontrar o clube onde viveu os melhores momentos da carreira. De acordo com a apuração, restam apenas detalhes finais para que Jean Carlos assine contrato com o Náutico até o fim de 2027.
As negociações evoluíram rapidamente nas últimas semanas, impulsionadas principalmente pelo desejo do próprio jogador de retornar aos aflitos. Pesaram na decisão fatores como a oportunidade de voltar a trabalhar com Hélio e Guilherme dos Anjos, reencontrar companheiros como Vinícius, e principalmente, a forte identificação construída com a torcida alvirrubra. As informações indicam, inclusive, que Jean Carlos já procura apartamento para morar no Recife, um forte indicativo de que o acordo está muito próximo de ser concretizado. Caso a negociação seja oficialmente confirmada, o meia voltará ao Timbu após mais de 4 anos. Desde que deixou o clube no fim de 2022, Jean passou por Ceará, Juventude, Criciúma e Chapecoense. Na atual temporada, disputou 34 partidas, marcou 5 gols e distribuiu 3 assistências. Nos aflitos, porém, construiu uma história marcante. Foram 151 jogos, 36 gols e 25 assistências, além das conquistas da Série C de 2019 e dos títulos do Campeonato Pernambucano de 2021 e 2022, desempenho que lhe rendeu o apelido de Jean Mágico, entre os torcedores. E você, torcedor alvirrubro, acredita que Luiz Cláudio merece mais oportunidades entre os titulares? Acha que Paulo Sérgio ainda pode ser importante no elenco alvirrubro? E aprova o possível retorno de Jean Carlos aos aflitos? Deixe sua opinião sobre os assuntos abordados no vídeo nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.